Pouca gente sabe, mas existe um país árabe que é completamente diferente de tudo o que você já ouviu falar sobre o Oriente Médio. Enquanto boa parte se transforma em vitrines de luxo ou campos de guerra, este país permanece quase intocado. Estou falando de Omã, um reino antigo que parece ter sido esquecido pelo tempo, onde o deserto domina a paisagem, as tradições ainda ditam o ritmo da vida e o povo vive em harmonia com a natureza. Aqui, homens podem ter várias esposas. Um simples beijo em público pode levar à prisão, o casamento pode ser decidido pela família, e a liberdade. Ah, meus amigos, a liberdade aqui tem limites definidos pela fé. Aliás, a fé é a base de tudo em Omã. Ela dita as leis, o comportamento e até a forma como as pessoas se relacionam. E no vídeo de hoje, você vai conhecer um país que parece isolado, mas que guarda uma das culturas mais ricas e autênticas do Oriente Médio. Então prepare-se, porque o que vem por aí vai mudar completamente a forma como você enxerga o mundo árabe. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso não custa nada e me ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis para vocês. Número 1. Geografia. Omã está localizado no extremo sudeste da Península Arábica, ocupando uma posição estratégica entre o Mar da Arábia e o Golfo de Omã. Faz fronteira com a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Iêmen. Embora seja geograficamente extenso, com cerca de 310 mil quilômetros quadrados, continua sendo um dos países menos conhecidos e mais discretos do Oriente Médio. O país impressiona pela diversidade de suas paisagens, algo raro em uma região dominada pelo deserto. Em poucas horas de viagem, é possível sair de montanhas com picos acima de 3.000 metros de altitude para dunas douradas que parecem não ter fim, e logo depois, chegar a oásis escondidos com águas cristalinas e palmeiras verdes. As montanhas Al-Hajar, no norte do país, são o orgulho dos omanenses. Lá se ergue o Jebel Shams, o ponto mais alto do território, conhecido como o Monte do Sol. É também onde fica o Grande Cânion Árabe, uma imensa fenda natural que impressiona pela profundidade e pelas vistas que parecem não ter fim. No centro do país, o deserto de Wahiba Sands oferece um espetáculo de dunas avermelhadas que mudam de cor conforme a luz do dia. Ali vivem tribos beduínas que ainda mantêm um estilo de vida nômade, sobrevivendo do comércio, da criação de camelos e da hospitalidade, um valor sagrado na cultura omanense. Já no sul, a região de Dhofar quebra todas as expectativas. Durante o verão, um fenômeno chamado Karif transforma o deserto em um oásis verde, coberto por neblina, cachoeiras e plantações tropicais, algo quase impossível de imaginar em um país árabe. Número 2. População. Com uma população de cerca de 4,7 milhões de habitantes, Omã é um país pequeno em número de pessoas, mas grande em diversidade cultural e étnica. A maioria da população é formada por árabes omanenses, descendentes de antigas tribos que habitam a região há séculos, especialmente os beduínos, que ainda hoje mantêm vivas as tradições nômades do deserto. Mas o país também abriga comunidades africanas, indianas e persas, resultado das antigas rotas marítimas que fizeram de Omã um dos centros comerciais mais influentes do mundo árabe. Essa mistura de povos e culturas deu origem a um povo hospitaleiro, reservado e profundamente orgulhoso de sua identidade nacional. Mais da metade dos habitantes tem menos de 30 anos, e o país é marcado por um contraste curioso. Quase metade da população que vive em Omã não nasceu lá. São trabalhadores vindos da Índia, Bangladesh, Paquistão e Filipinas, que formam a base da força de trabalho do país e sustentam boa parte de sua economia. A religião predominante é o Islã ibadita, uma vertente pouco conhecida do islamismo, praticamente exclusiva de Omã. Diferente dos ramos sunitas e xiitas, o ibadismo prega a moderação, a tolerância e a simplicidade, valores que se refletem no comportamento do povo e na forma pacífica com que os omanenses conduzem sua vida cotidiana. Talvez por isso o país seja conhecido por sua tranquilidade e estabilidade, uma verdadeira raridade em uma região marcada por conflitos e divisões religiosas. Ainda assim, a fé é levada a sério. As orações acontecem 5 vezes ao dia, e mesquitas estão presentes em praticamente todas as vilas e bairros. No entanto, a sociedade é claramente patriarcal.
Os homens ocupam a maioria das posições de poder, enquanto as mulheres, embora tenham conquistado direitos importantes, como estudar, trabalhar e dirigir, ainda vivem sob regras tradicionais. Nas áreas rurais, casamentos arranjados continuam sendo comuns, e em algumas regiões, mulheres ainda cobrem o rosto em público como sinal de respeito e devoção. Número 3. Leis severas. Omã é um país de leis rigorosas, baseadas nos princípios do Islã ibadita, uma vertente que valoriza a disciplina, a obediência e o respeito à ordem. Embora seja considerado mais moderado do que alguns de seus vizinhos do Oriente Médio, as regras são claras e inflexíveis, e qualquer desrespeito pode resultar em punições severas. A Sharia islâmica serve de base para boa parte da legislação do país, influenciando desde o Código Penal até o comportamento cotidiano. Para se ter uma ideia, um beijo em público, um gesto de carinho ou até andar de mãos dadas pode ser interpretado como ato de indecência e levar à detenção. Relações fora do casamento são consideradas crime, com punições que incluem prisão e, no caso de estrangeiros, deportação. A homossexualidade também é ilegal e pode ser punida com até 3 anos de prisão. E não para por aí. O consumo de álcool é estritamente controlado. Apenas locais licenciados, como hotéis e restaurantes turísticos, podem servir bebidas. Beber em público é proibido, e ser flagrado embriagado fora desses ambientes pode resultar em multas altas e até prisão. A pena de morte existe no país, embora seja aplicada em casos extremos como homicídio ou tráfico de drogas. E se você estiver pensando em visitar Omã, tome cuidado. Fotos ou gestos que desafiem a moral islâmica, como roupas consideradas indecentes ou danças provocantes, podem causar problemas sérios, especialmente para estrangeiros. A liberdade de expressão também tem limites definidos. Críticas ao sultão, ao governo, à religião ou às forças armadas são consideradas crimes graves, e publicações ofensivas nas redes sociais podem resultar em prisão. Os jornais e plataformas digitais são monitorados, e o país possui leis rígidas contra a difamação do Estado. Em Omã, a mensagem é clara: quem respeita as regras vive em paz, quem as desafia enfrenta as consequências. Apesar de algumas leis parecerem exageradas aos olhos ocidentais, elas são amplamente respeitadas pela população, que as vê não como imposições, mas como parte natural de sua fé e modo de vida. Número 4. Poligamia. Assim como em outros países islâmicos, aqui homem pode se casar com até 4 mulheres, desde que cumpra uma condição essencial determinada pela fé, tratar todas de forma igual, tanto emocional quanto financeiramente. Essa regra vem do Alcorão e é interpretada como uma responsabilidade, não um privilégio. Mas calma lá. Antes de pensar em fazer as malas para viver esse paraíso masculino, é importante saber que essa prática é exclusiva dos muçulmanos. Além disso, engana-se quem acredita que a poligamia seja comum em todo o país. Apesar de permitida, apenas uma pequena parcela da população realmente a pratica. O motivo é simples. Manter 2, 3 ou 4 esposas exige não apenas disciplina, mas também uma fortuna considerável. As leis do país exigem provas de que o marido pode garantir moradia, alimentação e dignidade a cada mulher. Por isso, a poligamia é mais comum em áreas rurais e tribais, onde as tradições são mais conservadoras e a estrutura familiar é mais ampla. Além disso, os casamentos são normalmente arranjados entre famílias, e o amor, como o Ocidente entende, nem sempre é o principal fator. A prioridade está na estabilidade, na continuidade da linhagem e na união entre comunidades. Em alguns casos, esposas vivem em casas diferentes e o marido divide seu tempo igualmente entre elas. Um sistema que pode parecer estranho para o mundo ocidental, mas que em Omã é encarado com naturalidade e respeito. Número 5. Capital. A capital de Omã é Mascate, uma das cidades mais fascinantes e peculiares do mundo árabe. Diferente das metrópoles modernas do Golfo, como Dubai ou Doha, Mascate não brilha com arranha-céus ou luzes extravagantes. Aqui o luxo é discreto, e o que domina o horizonte são montanhas rochosas, mesquitas brancas e o mar azul do Golfo de Omã. Mascate tem uma história que remonta a mais de 2000 anos. Por séculos, serviu como um dos principais portos comerciais da região, recebendo navios vindos da Índia, da África e do Oriente.
Até hoje, o porto de Mutra continua sendo o coração da cidade, com o Mutra Souk, um dos mercados mais antigos e vibrantes do Oriente Médio. Ali, entre becos estreitos e o cheiro de incenso, é possível encontrar tapetes, joias, especiarias e lembranças que parecem ter parado no tempo. A cidade é cercada por montanhas áridas e banhada pelo Golfo de Omã, o que cria uma paisagem impressionante. Deserto de um lado, mar do outro. A cidade também é marcada pela imponência do Palácio Al-Alam. Com suas cores azul e dourada, é a residência cerimonial do sultão. Nas colinas próximas, ainda estão de pé as fortalezas portuguesas Al-Jalali e Al-Mirani, construídas no século XVI e que hoje guardam a entrada do porto. Outro ponto que impressiona é a grande mesquita do sultão Qaboos, uma das mais belas do mundo islâmico. Seu salão principal abriga um dos maiores lustres e tapetes persas do planeta, feito à mão por mais de 600 mulheres iranianas. A mesquita é aberta também a visitantes não muçulmanos, e isso reflete o espírito de tolerância religiosa e respeito que define o povo omanense. Apesar de ser uma capital, Mascate é uma cidade que parece pertencer a outra época. Não há trânsito intenso, nem multidões apressadas. O chamado para a toração marca o tempo da cidade. As construções seguem um padrão estético rigoroso, nada de torres de vidro ou cores chamativas. O objetivo é preservar a identidade visual árabe tradicional, mantendo a harmonia com a paisagem natural. Número 6. Paisagens. Omã é um dos países mais impressionantes do Oriente Médio quando o assunto é natureza. Diferente da imagem comum de um deserto infinito, o território omanense é um verdadeiro mosaico de paisagens, montanhas gigantescas, praias paradisíacas, oásis escondidos e cânions profundos formam um dos cenários mais surpreendentes do mundo árabe. O deserto de Wahiba Sands é um dos lugares mais marcantes do país. Suas dunas chegam a 100 metros de altura e exibem tons que variam do dourado ao avermelhado, mudando de cor conforme o sol se move ao longo do dia. Entre essas dunas, vivem famílias beduínas que ainda preservam o estilo de vida nômade, criando camelos, morando em tendas e recebendo visitantes com café árabe e tâmaras, como manda a tradição. À noite, o deserto revela um dos céus mais estrelados do planeta, e é fácil entender por que os omanenses consideram esse lugar sagrado. Mas Omã também surpreende com o oposto. Oásis verdes e piscinas naturais escondidas em meio às rochas. O Wadi Shab e o Wadi Bani Khalid são dois dos lugares mais visitados do país. Com águas azul turquesa e cavernas formadas pela erosão, esses lugares parecem refúgios tropicais no coração do deserto. Os omanenses chamam esses cenários de milagres de Deus, e não é difícil entender por quê. No extremo sul, a região de Dhofar oferece um espetáculo que desafia a lógica do deserto. Durante o verão, um fenômeno natural chamado Kharif cobre as montanhas de neblina e transforma completamente a paisagem. O chão seco se cobre de grama. As colinas ficam verdes e cachoeiras brotam de todos os lados. É o único lugar da Península Arábica onde chove por semanas, criando um ambiente que parece tropical, com clima fresco e aroma de terra molhada. Um cenário que lembra o Sudeste Asiático, e não o Oriente Médio. E como se isso não bastasse, Omã ainda possui uma das costas mais preservadas do Golfo Pérsico. São mais de 3.000 quilômetros de litoral, com praias quase desertas e águas cristalinas, ideais para mergulho. Regiões como Muzandan e Ras al-Jins são refúgios naturais onde é possível ver golfinhos, tartarugas e até montanhas que mergulham diretamente no mar. Omã é, sem dúvida, um dos países mais diversos e intactos do Oriente Médio. Número 7. Danças tradicionais. As danças de Omã são muito mais do que simples apresentações. São expressões de identidade, fé e orgulho nacional. Cada região do país tem seus próprios estilos e todas as coreografias estão ligadas à história, às batalhas, à poesia e à devoção religiosa. A mais famosa é a Al-Bará, praticada principalmente na região de Dhofar, no sul do país. Essa dança é uma celebração da coragem e da honra dos antigos guerreiros omanenses. Homens formam um semicírculo, segurando espadas, adagas ou bastões, enquanto entoam versos poéticos acompanhados pelo som de tambores e flautas. Os movimentos são lentos e firmes, marcando o ritmo das armas, uma representação simbólica das batalhas tribais do passado.
Hoje, essa dança é considerada patrimônio cultural e material da humanidade pela Unesco e ainda é apresentada em casamentos, festivais e cerimônias oficiais. Outra dança importante é a Raja, comum nas regiões do norte. Nessa tradição, os homens enfrentam-se simbolicamente, erguendo espadas e recitando poemas que exaltam a bravura, a lealdade e o amor à pátria. É uma dança de desafio, mas também de respeito, onde o equilíbrio e a elegância importam mais do que a força. Além dessas, há também danças mais festivas, como a tarika e a liwa, influenciadas pelas culturas africanas trazidas através das antigas rotas marítimas de Omã. Essas danças usam tambores grandes e ritmos rápidos e são mais comuns em regiões costeiras. Número 8. Curiosidades. Omã é cheio de fatos curiosos que revelam o quanto esse país é único dentro do mundo árabe. Apesar de ser pouco conhecido, ele guarda tradições, leis e fenômenos naturais que surpreendem até os viajantes mais experientes. Omã tem um dos menores índices de criminalidade do planeta. O respeito à lei é tão forte que praticamente não existem furtos ou assaltos, e é comum os moradores deixarem as portas de casa destrancadas, algo impensável em boa parte do mundo. Outro fato curioso é que, por determinação do governo, nenhum prédio pode ser mais alto que as montanhas que cercam a capital. Essa regra foi criada para preservar a harmonia visual e impedir que o avanço da modernidade apague a identidade cultural do país. E não para por aí. Omã não tem vida noturna agitada. O país não possui cassinos, boates ou consumo público de álcool. Aqui, a diversão está nas tradições, nas festas religiosas e nas reuniões familiares. Outro ponto marcante é que Omã é um dos poucos países árabes sem presença militar estrangeira. Mesmo mantendo boas relações diplomáticas com o Ocidente, o país protege sua soberania e adota uma postura neutra em quase todos os conflitos regionais. Uma raridade numa região cheia de conflitos. Em relação às mulheres, Omã também se diferencia. Aqui elas podem estudar, trabalhar e dirigir, mas ainda vivem sob regras religiosas e sociais. Por fim, até o hino nacional de Omã é uma curiosidade à parte. É um dos poucos do mundo que não fala da nação, mas do governante. Ele é uma homenagem direta ao sultão, simbolizando o respeito absoluto à monarquia e o papel central do líder como guia do país. Essas são apenas algumas das curiosidades que tornam Omã um dos lugares mais singulares do Oriente Médio. Número 9. Cultura e tradições. A cultura de Omã é uma das mais autênticas e preservadas do mundo árabe. Enquanto outros países da região se ocidentalizaram com rapidez, os omanenses continuam vivendo de acordo com costumes antigos, guiados pela fé, pela família e pelo respeito à tradição. A hospitalidade é um dos pilares da cultura omanense. Receber um visitante é considerado uma bênção, e a tradição manda oferecer café árabe com cardamomo e tâmaras, símbolos de amizade e respeito. O casamento, aliás, é um dos rituais mais importantes e controlados da sociedade. Em muitas famílias, as uniões ainda são arranjadas, e o consentimento do pai é fundamental. O namoro, como conhecemos no Ocidente, simplesmente não existe. Os relacionamentos seguem regras rígidas baseadas na fé e nos costumes familiares. As vestes tradicionais também são um forte símbolo de identidade nacional. Os homens usam o dishdasha, uma túnica longa, geralmente branca, por conta do calor, mas também podem ser vistas em tons de bege, cinza ou marrom claro, dependendo da ocasião. Eles também usam o kuma, o tradicional chapéu bordado à mão, com desenhos geométricos coloridos, uma peça de grande orgulho cultural, usada principalmente no dia a dia. Em cerimônias ou eventos formais, o kuma é substituído pelo massar, um tipo de turbante enrolado com elegância sobre a cabeça. Já as mulheres vestem o abaya, que cobre todo o corpo, e em regiões mais conservadoras, algumas ainda usam o niqab, que deixa apenas os olhos à mostra. Outra tradição marcante é o uso do incenso, que possui um papel espiritual e cultural profundo. A região de Dhofar é famosa por produzir o frankincense, considerado o incenso mais puro do mundo, usado em mesquitas, casas e como presente entre famílias. Seu aroma é visto como sagrado, simbolizando limpeza espiritual, proteção e conexão com Deus. Número 10. Culinária. A comida de Omã
É uma mistura rica de sabores árabes, africanos e indianos, resultado direto do passado marítimo e comercial do país. Aqui, o aroma das especiarias e o sabor do mar se misturam à tradição islâmica e à hospitalidade beduína. O prato mais famoso é o chua, considerado a refeição nacional de Omã. É preparado apenas em ocasiões especiais, como festas religiosas e casamentos. Feito de carne, geralmente de cordeiro, temperada com uma mistura de especiarias, envolta em folhas de bananeira e assada lentamente em um forno subterrâneo por até 48 horas. Outro prato muito popular é o makbuz, uma espécie de arroz temperado que lembra o biryani indiano. Ele é preparado com arroz basmati, carne de frango, cordeiro ou peixe, refogado com cebola, tomate e um mix de especiarias como açafrão, cardamomo, cravo e pimenta. Já nas regiões costeiras, os frutos do mar são os grandes protagonistas. Peixes são preparados grelhados ou cozidos com limão e pimenta. Outro prato típico é o haris, feito com trigo moído e carne de frango ou cordeiro. A mistura é cozida por horas, até virar uma massa espessa e cremosa, parecida com um mingau salgado. É um alimento simples, muito consumido durante o Ramadã, pois é nutritivo e fácil de digerir após o jejum. A bebida mais tradicional é o café árabe com cardamomo, sempre acompanhado de tâmaras. Tomar café em Omã não é apenas um costume, é um ritual. Ele simboliza hospitalidade e paz, e recusar uma xícara é quase uma ofensa. Mas nem tudo é tão leve. Alguns pratos típicos podem chocar visitantes, como a cabeça de cabra cozida, o fígado de camelo e o peixe seco com iogurte, preparados em comunidades beduínas e servidos em rituais familiares. Em resumo, Omã é um país que desafia todas as expectativas sobre o Oriente Médio. Enquanto seus vizinhos exibem riqueza e modernidade, Omã escolheu o caminho da tradição, da fé e da simplicidade. Um reino onde as leis são severas, mas o povo vive em paz, onde o deserto se mistura ao mar e onde o silêncio vale mais do que o luxo. Este vídeo chega ao fim. Agora conte-nos, o que mais chamou a sua atenção? Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.